diminuição da remuneração. É convidado do 1820 Álvaro Nascimento, diretor da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica. Boa tarde, obrigada por estar connosco. Passos Coelho acabou hoje por falar sobre esta recomendação da Troika, dizendo que é importante em Portugal que haja uma moderação salarial. Que entendimento é que faz desta declaração? Olá, boa noite. Obrigado pelo convite, por estar aqui hoje e para poder falar sobre este assunto do crescimento da economia portuguesa, que eu acho que é um assunto que nos preocupa a todos. De facto, eu gostava de colocar a questão num contexto um bocadinho mais abrangente do que simplesmente esta questão do corte salarial, porque o tema é mais complexo do que o simples corte de salários. Hoje em dia, o que nós estamos a assistir é a manifestação de um desequilíbrio estrutural que a economia portuguesa tem, não é nada de novo. Durante muitos anos Portugal teve esta deficiência do ponto de vista da capacidade competitiva e do ponto de vista dos custos salariais e neste momento tornaram-se mais evidentes com a subida das taxas de juros. E é um fenómeno que veio para ficar e nesse sentido as empresas vão precisar fazer este ajustamento estrutural neste momento. E acha que esse ajustamento estrutural, no sentido de reduzir, moderar a componente salarial ou os custos do trabalho, é para evitar despedimentos? Eu não sei se é para evitar despedimentos, é para manter pelo menos uma coisa que é muito importante, que é a organização empresarial. Portugal não se pode dar ao luxo, neste momento, de destruir algum valor social que as empresas têm. Ou seja, existe todo um conjunto de processos, de organizações, que se as empresas forem à falência se perdem. Este é um valor intangível, um valor imaterial. É por isso importante protegê-lo e preservá-lo numa lógica de crescimento futuro. Por isso, eu acho que as empresas hoje são confrontadas com uma necessidade de serem mais eficientes, eu diria de serem inclusive mais produtivas para poderem ser mais competitivas internacionalmente, e foi nesse sentido que eu interpretei e que eu li as declarações que ouvimos do Presidente da Troika. Há aqui uma necessidade das empresas arranjarem uma forma de serem capazes de continuar a crescer e nisso pode-se conseguir de várias maneiras, que é através de melhores processos produtivos, de uma organização mais eficiente, que consiga que os trabalhadores produzam mais. Essa é uma das soluções que pode passar por aí. Pode passar por um aumento do horário de trabalho, como de resto já foi uma das sugestões e uma das medidas adotadas pelo Governo, de forma a que eu esteja mais tempo a trabalhar e com a mesma remuneração, de facto, eu consigo produzir mais por cada unidade monetária, por cada euro que eu pago aos trabalhadores, e também podem, em abstrato, passar por uma redução salarial. Mas acha que as duas opções combinadas teriam mais força ou poderia, por exemplo, passar por uma decisão individual no setor empresarial, conforme as empresas e a maior conveniência, conforme os objetivos que pretendiam alcançar? Eu aqui tendo a alinhar por uma liberdade maior concedida às empresas, porque há casos muito diferenciados na indústria portuguesa. Há casos de empresas que hoje em dia, perante o mercado internacional e perante a procura internacional, convivem bem com a situação que têm internamente, quer com a questão dos custos salariais, quer inclusive com a questão das taxas de juros, e há empresas que têm mais dificuldade em viver com esta situação. Tomar uma medida única, uniforme e abrangente parece-me um pouco precipitado, até porque impede que as empresas possam exercer, ou que os gestores possam exercer, a sua verdadeira função, que é uma função de serem capazes de criar valor e tornar as suas empresas mais competitivas. A leitura que eu faço destas recomendações, assim sendo, é uma leitura de apontar ou recomendar que a economia portuguesa no futuro precisa de crescer. Para crescer tem que ter uma economia produtiva e tem que ter um setor produtivo altamente eficiente e capaz de continuar a responder, porque é disso que vai depender o crescimento da economia e diz a Troika que são precisas também, para que avancem medidas com maior impacto, reformas estruturais para além do próprio programa. O que é que podem ser estas reformas estruturais com vista a alcançar-se a tal competitividade e, em última instância, o crescimento económico? Eu acho que as medidas estruturais que estamos a falar têm a ver com um novo contexto que Portugal vai viver e que o mundo vai viver. Nós beneficiamos durante muitos anos de taxas de juros muito baixas. Isso foi o fenómeno imediato, o resultado imediato da adesão ao euro. As taxas de juros baixaram drasticamente e as empresas tiveram acesso fácil ao crédito em condições muito favoráveis e isso permitiu que as empresas acumulassem algumas ineficiências. Hoje em dia vivemos num cenário em que as taxas de juros nunca mais vão voltar aos padrões antigos. Eu acho que isto é importante dizer. A nível mundial
há hoje uma percepção de que o dinheiro vai ficar mais caro, o que significa que as empresas vão ter que encontrar formas alternativas para resolver os seus problemas. E um dos desequilíbrios estruturais que a economia portuguesa tem ao nível empresarial é o excesso de endividamento das empresas, ou seja, uma reduzida autonomia ou uma reduzida nível de capitais próprios. Uma das resoluções passa claramente pela necessidade que as empresas têm de reforçar os seus capitais próprios, tornando-se menos dependentes do crédito, estando muito mais disponíveis para assumir riscos, que é a característica normal de um acionista numa empresa e é aquilo que se espera de uma empresa, ao mesmo tempo que as empresas vão beneficiar ou deverão beneficiar de um conjunto de enquadramentos ou de situações do contexto que lhe permitam ser mais flexíveis e mais ágeis nas respostas. Isso significa criar, por exemplo, o Portugal como um país atrativo para o investimento estrangeiro, Portugal como um país atrativo para o investimento nacional, com maior flexibilidade e com maior índice de desenvolvimento, que nos permita caminhar num sentido de maior competitividade. E permita-me referir aqui uma outra coisa adicional que eu acho que é muito importante. Isto significa também, do ponto de vista da gestão das empresas, da profissionalização e da eficiência dos gestores na identificação de novos mercados, novas oportunidades, uma atitude muito inovadora. E eu creio que as condições estão reunidas para que isso aconteça. Normalmente a inovação é muito mais forte nos momentos de crise e nos momentos em que as empresas são confrontadas com cenários de ruptura ou de disrupção, se quisermos, do funcionamento. E neste contexto, parece-me que a pressão é de tal forma grande sobre as empresas para que se regenerem, para que se reinventem, que esse fenómeno positivo pode manifestar-se. Apesar de todos os problemas que são apontados neste momento e que têm sido apontados por parte dos banqueiros sobre as alterações à banca? Sim, também. Repare, o que eu estava a falar há pouco é, de facto, as empresas hoje estão demasiado endividadas. O facto de estarem demasiado endividadas e estarem com dificuldade de pagar os serviços da dívida é um fenómeno que se reflete sobre os próprios bancos, porque os bancos têm dificuldade em cobrar os seus créditos, os bancos têm dificuldade em cobrar as taxas de juros demasiado elevadas. Isto vai passar necessariamente por uma reestruturação do financiamento das empresas. Passa, se calhar, também por uma necessidade de pensar um processo de recuperação e umas regras de falência para o setor empresarial que nos permitam mais rapidamente ultrapassar as dificuldades, para não ter as empresas muito tempo presas a processos muito morosos de falência ou a processos que se tornam complexos e demasiado onerosos e que podem colocar em causa a continuidade da empresa. E significa ser capaz de rapidamente resolver o conflito e repor a empresa a funcionar, porque, como eu dizia há pouco, a empresa tem valor, que é um valor intangível, que é a organização do trabalho, o facto de haver um conjunto de investimentos feitos no passado, uma imagem, uma rede de vendas, uma rede produtiva. Há todo um conjunto de conhecimentos que nós não podemos deitar fora simplesmente porque as empresas estão, num determinado momento, com um constrangimento financeiro. Por isso, a primeira grande prioridade é resolver o constrangimento financeiro. Uma vez resolvido o constrangimento financeiro e refeita a base de financiamento das empresas, e é uma tarefa difícil, não vou dizer que é uma tarefa fácil, Portugal pode voltar a continuar a crescer. E isso permite-me colocar a questão um pouco mais para além da questão dos custos de trabalho, porque eu parece que a questão dos custos de trabalho é apenas uma dos vetores, dos elementos. Qual é o outro tão importante que está a referir? É esta questão exatamente do financiamento, a necessidade das empresas conseguirem ultrapassar esta dependência excessiva do crédito bancário e passarem a ter uma maior dependência de capitais próprios que lhes permita fazer projetos mais arriscados e de maior oportunidade de crescimento. Álvaro Nascimento, muito obrigada por vir partilhar connosco as suas reflexões sobre estas ideias que foram deixadas ontem pela Troika. Ok, muito obrigado, boa noite.